Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. É uma honra para mim estar aqui para conversar, olha só, com ninguém menos que o Rabino Newton Bonder, que eu admiro muito. Ele como rabino, como escritor, autor, afinal, de mais de 20 livros, pensador, né, aglutinador de pessoas, sobretudo. E é um prazer conversar com ele sobre o filme Alma Imoral, que é um documentário dirigido pelo grande Silvio Tendler, que estreou no ano passado e que eu recomendo muito para quem ainda não teve a oportunidade de ver. Assim como eu recomendo o livro, né, A Alma Imoral, que, digamos, deu origem à série. Eu digo série porque o livro, que foi traduzido para inglês, espanhol, italiano, hebraico, depois dele veio a peça, né, uma adaptação da Clarice Nisquier, sob a supervisão do Amir Haddad, que estreou em 2006, já foi vista por centenas de milhares de pessoas, é um fenômeno de longevidade, né, no nosso teatro. E quanto ao filme, a gente vai falar muito sobre ele. E eu só queria registrar uma coisa que me chamou a atenção, né, que você pode ler o livro, assistir a peça, assistir ao documentário sem ter a sensação de mais do mesmo. Acho que isso é um feito, porque cada um tira partido da sua linguagem e cada um vira uma obra com uma personalidade própria, ainda que tenha no cerne um mesmo conjunto de ideias. E para resumir esse cerne, eu vou abrir os trabalhos lendo o texto da contracapa do livro, está aqui atrás, e também é o texto que o Rabino lê no inicinho do filme, que é o seguinte: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Esse é o olhar da alma. Então, Rabino, falei muito. Vamos começar pedindo que você conte para nós duas gêneses. Uma do livro, você explica ali no início do livro, também no início do filme, né, aquele momento em que você estava estudando psicologia evolucionista, daí você parou para questionar aquele conceito de moral, né, o corpo moral como algo importante para a preservação da nossa espécie. E a segunda gênese é a gênese do filme, que é sobre almas imorais, né? Como você mesmo diz, almas imorais do nosso tempo, mas como é que surgiu a ideia de ir atrás de personagens que desafiaram ou desafiam convenções do judaísmo e da nossa sociedade, em última instância? Então, primeiramente, boa noite aí a todos e boa noite a você, Leila. Super te agradecer aí por estar nessa noite aí com a gente. Eu até brinquei com a Leila que eu queria estar entrevistando ela. Ainda consegui tirar uma casquinha assim, de histórias da vida da Leila. É muito interessante. A gente ainda vai combinar um dia de fazer essa entrevista, se puder nos conceder. Mas então, tentando rapidamente responder as duas gêneses que você está perguntando. A do livro, ela realmente, eu estava lendo um livro que foi muito interessante, um livro que chamava Animal Moral, né, que era todo eu tentava olhar um pouco o lugar da moral na construção da sociedade, e estava muito impactado com isso. E aí um dia eu estava, não sei se eu estava estudando, entrei em contato, né, com um conceito que eu já conhecia da tradição judaica, que se chama Mar'ita Ain, que em hebraico quer dizer o que os olhos veem. E era um conceito que dizia mais ou menos o seguinte: se eu, como rabino, sou visto na rua comendo um cheeseburger, tá? Que é proibido porque é uma mistura, seria queijo com carne, leite com carne, e se eu sou visto na rua, mesmo que eu estivesse comendo, eu sou vegetariano, estivesse comendo um sanduíche que fosse feito de veggie burger e não tivesse traindo nenhuma questão da tradição, que eu não poderia fazer isso em público, porque eu estaria gerando ao público uma impressão de que eu estou transgredindo a lei. E, portanto, esse conceito do que os olhos veem, ele fazia uma coisa que era ok, a gente chama kasher, uma coisa ok dentro da tradição, transformava uma coisa ok em uma coisa errada, né? E eu fiquei pensando muito por conta desse livro,
também, se existir o contrário. Se alguma coisa que está de acordo pode ser, dadas as condições, ser transformada em alguma coisa que é interditada, proibida, se havia o contrário, coisas que são proibidas, sim, dadas as condições, elas poderiam ser permitidas. Então, o nascimento do livro começa com essa pergunta filosófica, que tem muito a ver com a minha função como rabino, né, que é um rabino, não sou um rabino ortodoxo, não sou um rabino também de extrema da reforma, eu sou de uma linha, digamos, do meio, né, de centro, que se chama o movimento nos Estados Unidos, movimento conservador. Aqui no Brasil a gente não gosta dessa palavra, porque é uma palavra que remete a alguma coisa mais tradicional, né, conservadora, e a gente usa a palavra conservativo, tá, no sentido de uma força que se mantém. Mas assim, a minha atenção é essa, assim, um apreço muito grande ao passado, às questões da tradição, e ao mesmo tempo um olhar para as demandas que o futuro faz para a tradição. E toda tradição ela tem que ter essa maleabilidade de se transformar com todos os cuidados e tudo mais. Então, assim, esse é um lugar onde, como rabino, eu funciono. Então, assim, o livro nasce desse lugar, dessa pergunta muito, dessa vivência mesmo minha, né? Muitas vezes questionado por pessoas querendo que eu vá mais rapidamente em direção a questões do futuro e da tradição me dizendo que, ei, calma, vai devagar, né? E tudo isso. Então, basicamente é assim que nasce o livro, e ele é um lugar que eu conheço muito bem, assim, da experiência como rabino, da minha vida profissional, né? e eu acho que eu fui encontrar muito respaldo na tradição judaica. Eu acho que todas as tradições religiosas começam com um rompedor, alguém que na verdade, vem trazer uma nova palavra, uma nova visão de mundo, né? Então, e a tradição judaica é muito construída disso. Então, eu vou ao texto bíblico e fico, principalmente no livro de Gênesis, assim, farto de exemplos de situações que não seguem a lei, que rompem com a lei em relação a algo que tem que ser produzido, né? Uma demanda que exige que a lei seja transgredida. Então, daí nasce o livro. E o filme, ele depois, como você falou, a gente tinha tido essa experiência da peça com a Clarice, que fez um trabalho maravilhoso. E de um livro mais filosófico, essa foi a grande, digamos assim, desafio da peça, que vai para um lugar talvez mais interior, quase psicológico dessas questões todas, né? A pergunta era como fazer um filme que não fosse uma repetição. A gente tinha até pedidos para que se fizesse um filme da peça. E a Clarice talvez até venha fazer um dia isso, porque a peça ficou 13 anos, só foi interrompida agora com o Covid-19. E então, nesse desafio, eu tive vários, como tinha sido uma coisa com muita repercussão, tive vários convites para fazer um filme, né? E, em dado momento, o Silvio me procurou, né? Ele tinha conseguido uma verba e tudo mais. O Silvio é até meio parente, é parente da minha esposa. E a gente ficou conversando. E eu fiquei um pouco com medo de fazer, né, com o Silvio, né, por várias questões. Assim, o Silvio tem uma pegada, é muito documentário, tinha muita vontade de fazer um filme, assim, como se fosse realmente num lugar menos entrevistas, assim, ou que tivesse alguma dinâmica de filme. E a questão essa de ser um personagem muito ligado à política, assim, os filmes, a grandeza do Silvio é essa pegada política, esse olhar político. E, em dado momento, isso que me assustava também virou uma possibilidade, que era justamente sair tanto do filosófico quanto desse lugar mais né, interno do ser humano, e ir para um lugar que fosse político. Então, foi daí que nasce essa terceira, esse outro caminho, né, que eu acho que também dá uma grandeza de não repetir a mesma coisa, de não ser um pouco aquela coisa que a gente faz quando uma coisa é bem sucedida, que a gente quer fazer Alma e Moral 1, Alma e Moral 2, Alma e Moral 3.
Então é um pouco isso que foi legal. Os personagens são incríveis, né? E um deles, logo no começo, é o Rabino Zalman Schachter, que você conta um pouquinho, né? Que ele saiu da ortodoxia, depois ele viveu os anos 60, os lisérgicos anos 60, e é muito bonitinho que ele faz uma oração, né? E pede que os takes sejam gravados todos de primeira, que não haja problemas de pós-produção, aliás, quero saber se hoje, mas enfim, e que as pessoas se toquem, sejam tocadas pelo filme e ajudem a curar o planeta. E você diz que ele é uma espécie de mentor seu, né? Então eu fiquei curiosa, assim, que figura é essa do Rabino Zalman Schachter na tua vida? Então, só para te responder, assim, o Rabino Zalman, ele é um querido e a bênção dele é forte, mas ele não sabe que está lidando com o cinema nacional. Mas, então, ele é uma pessoa muito incrível, porque ele era, quando eu pensei em Almas Imorais, ele é um personagem perfeito, porque ele era uma pessoa que veio do mundo ultra-ortodoxo, com um conhecimento bonito, porque o mundo ortodoxo tem uma estética linda, né? Dessa coisa de estar mergulhado nas raízes de uma tradição. Tudo que você encontra que tem essa digamos assim, essa entrega assim, é muito linda. Então, assim, ele vinha desse mundo, mas ele era uma pessoa muito incrível. Ele começou a se interessar pelo mundo, né? A partir, eu acho que assim, desse próprio a grandeza que a tradição judaica tem, que sempre se dedica muito ao estudo, tem uma curiosidade muito muito grande, e ele levou isso para olhar o que normalmente é interdito no mundo ortodoxo, que é olhar as outras religiões. Então, ele fez um doutorado em religiões comparadas e começou a ficar impressionado que o que ele achava que só existia no judaísmo existia de outra forma em outras tradições. E dali ele está no final dos anos 50, início dos anos 60, e ele acaba se ligando a toda essa onda, né, que estava transformando o mundo. E ele fez parte do time do Timothy Leary, que fez experiências, né? Ele fez parte daquelas experiências da Universidade de Colômbia que entravam em tanques com água e com e psicodélicos, etc., e faziam experiências e tudo mais. Então, ele foi uma pessoa que experimentou muito e é um mentor nesse sentido, assim, tanto no sentido rabínico, mas eu achei que ele era a pessoa a abrir esse filme. Esse filme tem 3 quase que últimos depoimentos. Um é dele, que veio a falecer logo depois. Também tem do Uri Avneri, que foi membro do parlamento israelense por muitos anos e uma pessoa que teve muita coragem de abrir a conversas com os palestinos quando isso era impensável, em épocas totalmente impensáveis dessa relação. E também o Franz Kreisberg, né, que também eu acho que é a última, talvez seja a última mesmo, entrevista que ele deu. Caramba! Tem um personagem, eu fiquei encantada, né, pelos personagens, mas logo no começo, depois do Zalman Schachter, que é um rabino percussionista, né, o Akiva, que é The Believer. E ele fala da proibição dos tambores nas cerimônias religiosas, por que é assim, se todos nós somos tambores ambulantes, né, por causa do coração da gente que está batendo o tempo todo, e fala da música judaica, a sonoridade judaica, que é um lamento, segundo ele, né, sempre em tons menores e tal. E aí eu te pergunto, né, a justa medida entre renovação e manutenção das tradições. E eu já suponho, aposto que a resposta a essa pergunta vai depender do interlocutor, né? De novo, assim, mas assim, o que o filme tenta apreender assim desses personagens? Às vezes eu sou criticado, assim, já tive situações em que as pessoas reclamam dentro da comunidade judaica, tá? Diz, mas você, por exemplo, na questão política com os palestinos, diz, você só mostra um lado, né? E eu tento dizer assim, o filme para mim ele não é um documentário. O documentário deveria realmente ir buscar
a voz as várias vozes. Tá? Você que é do mundo jornalístico sabe isso. Você não pode apresentar um olhar único. Não, no documentário pode, no documentário pode. Na reportagem É jornalística não verdade, deve, não, mas no mas documentário o pode. documentário também tem uma responsabilidade assim, de mostrar várias facetas. Mas eu não estava querendo mostrar isso, eu não estava querendo mostrar o certo, eu só estava querendo mostrar personagens que são capazes de ir às fronteiras das narrativas, né? Da minha tribo. Isso era muito importante para mim no filme, porque se eu ia falar das imoralidades, como é que eu ia falar das imoralidades de outro grupo? Não ia fazer o menor sentido. Então eu arrisquei ir para esse lugar que ia parecer tão particular, mas sempre acreditando que a força da alma imoral, seja livro, peça, esperava que o filme também, é que era uma linguagem muito particular, mas exatamente por isso falava universalmente com todo mundo. Porque quando você vai fundo no particular, diz respeito Claro. a todos. Tá? Então, esse personagem, por exemplo, assim, se você me perguntar se é para botar os tambores dentro da sinagoga, né? Então, essa pergunta, ela, assim, vai depender de quem vai ter gente que vai ouvir isso e vai achar isso um sacrilégio, né? Que não dá nem para escutar essa proposta. E tem pessoas que já fazem isso, né? Mas assim, o que eu queria mostrar era justamente esses personagens que vão fazer uma coisa que para mim é muito importante. Acho que tudo no livro e na peça, no conteúdo mesmo de Alma e Moral, está essa pergunta sobre evolução. Como é que o ser humano evolui? E normalmente os animais, eles têm só duas escolhas. Eles têm o famoso fight or flight. Né? Ou você briga, enfrenta, ou você foge. Você calcula, dá para o meu... não é demais areiazinha para o meu caminhão, eu enfrento, se não é, eu saio correndo. Né? O ser humano, ele inventou uma terceira via, que é, em vez de correr ou enfrentar, é ir mais fundo, que é o processo da consciência. Acho muito... Desculpa te interromper, mas é exatamente esse o ponto, né? Quer dizer, o conceito-chave do livro, e claro, do filme também, é aquela coisa que a desobediência transforma Adão e Eva em humanos. Tem tudo a ver com isso que você está dizendo, né? E que aí transgredir traz a possibilidade da transcendência, de transcender. Né? Daí eu já emendo, seguindo esse fio da meada bíblico, né, para a figura de Abraão, que ao mesmo tempo é o pai da tradição, como você diz, e um transgressor. Né? E aí eu te peço para explicar por quê. Eu acho que é muito importante que todo o processo de consciência ele é limítrofe entre alguma coisa que parece um pecado. Tanto que a história que você está mencionando, que é o início, a história de Adão e Eva, o mundo das tradições, ele lembra como o pecado original. Uhum. Tá? Ele é um pecado original porque a proposta daquele casal ela é imoral. Mas assim, você não abriria um livro do peso da Bíblia falando de uma história ruim. Então, no fundo, existe aqui essa ambivalência que vai estar presente em todo o livro, que, no fundo, quando você está falando de consciência, você nunca vai para o lugar negativo. A consciência ela está em algum lugar afinada com a vida. E a vida ela não é necessariamente nem positiva, mas ela está muito longe desse lugar do negativo. Ela é uma coisa, ela se expressa, ela é uma força. Né? Então, assim, essas histórias, e a história de Abraão, que é fundadora da tradição judaica, é uma história onde a tradição judaica conseguiu criar claramente, no início, no ponto zero, no V0 da sua história, essa mesma ambiguidade. Né? Então, assim, por um lado, ele vai ser o pai de uma tradição, alguém que vai demandar que o filho, neto, bisneto estejam conectados com ele, com valores que ele vai produzir. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que não faz isso com o seu pai. Ele sai da cultura do pai dele, ele sai da realidade onde ele vivia e vai instaurar uma procura utópica ele vai em direção a uma terra, ele nem sabe para onde está indo. Deus vai mostrar a ele, tem esse lugar muito lindo assim de indefinição, onde ele não sabe para onde ele está indo, é uma terra que eu vou te mostrar. É quase uma poética da terra do futuro, uma terra que você só vai conhecer
caminhando, né? Caminhante, só assim que você vai chegar lá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outra caminhada, né, que é de Moisés na saída do Egito, porque isso eu acho que é fundamental também, aqueles 4 acampamentos, mas não vou dar spoiler, daqui a pouco a gente fala disso. Voltando aos personagens do filme, vários são gays, né? E tem o rabino Steven Greenberg, a rabina Camille, lá de São Francisco, uma outra rabina que não aparece no filme, mas que ela é citada pelo rabino J.K. Cabral, porque ele doou sêmen para ela ter filhos. Em que medida o homossexualismo ele ainda é um tabu na comunidade judaica ou também vai depender, né, do grupo, né, da comunidade a que a gente está se referindo e quanto que isso evoluiu aí nas últimas décadas? Isso é um tabu, assim, a comunidade judaica, hoje, você tem vários, né, ela pertence a vários mundos, né? São várias classes sociais, são pessoas que são de direita, são de esquerda. Então, dependendo por onde você tiver essa pergunta entrando, vão ter diferentes colocações. A verdade é que isso tem se imposto muito para todos, tá? Porque isso tem a ver com... é tão fundamental essa questão de aceitação de gênero. A gente está agora com todas essas questões do preconceito, né, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, demora tanto a sociedade, né, você conseguir vencer, se tornar porosa a essas realidades, a essa consciência, né? E tudo isso diz respeito né, a como as pessoas se enxergam, a integridade das pessoas. Então, assim, por mais que haja muita resistência, e às vezes, mesmo dentro de áreas liberais, você ainda encontra essa resistência e tudo mais, é tão sério o problema de você excluir o outro, é tão fundamental essa aceitação que cada vez mais é uma fronteira assim que nenhum desses grupos, desde os que chamam isso de uma abominação, até os que totalmente aceitam, onde você já tem rabinos né, de vários gêneros, já não é mais nem mais o gay, esse lugar que é quase que já está numa outra etapa desse entendimento de gênero. Mas mesmo esses que estão no extremo de chamar isso de uma abominação, sabem que isso é uma questão fundamental e tentam, de alguma maneira, lidar com isso. As comunidades ultra-ortodoxas, elas sabem que quando elas oprimem isso, ou a pessoa vai embora da comunidade, é complicado isso, ou ela acaba se transformando num personagem perigoso até a comunidade, porque são coisas muito agressivas à identidade de uma pessoa. As pessoas se tornam, né, você começa a ter todo tipo de aberração dentro da própria comunidade. Então, é uma questão que, independente de como você aceita ou não aceita, ela é agenda de todos. Não dá para você virar as costas e cada um vai lidar do jeito que consegue, mas é muito importante que isso se impôs, né, como uma das fronteiras aí dessas negociações do futuro. Falando em negociações do futuro, em diversidade e aceitação, aí eu chego na história do lugar estreito, né, que seria Egito e Misraim, não é isso? O lugar estreito, justamente. E tem o relato racídico, pelo que entendi, que na saída do Egito tem-se o mar e o que fazer, né? Então, são 4 acampamentos, a tribo se divide, tem aqueles que querem voltar, aqueles que querem lutar, aqueles que querem se lançar no mar de qualquer jeito e aqueles que querem simplesmente orar. E o caminho diga Israel que marche, né? É o que Deus ordena. Finalmente, uma pessoa que não sabe nadar começa a caminhar e o mar se abre. Então, haja chutzpah, né? Para acreditar que o mar vai se abrir. Mas, dito isso, você acha que o racismo e a violência da polícia nos Estados Unidos, mas no Brasil, sem sombra de dúvida nenhuma, isso é um lugar estreito do nosso tempo? E, de certa forma, os protestos, que começaram evidentemente com a morte de George Floyd e vem perdurando e se expandindo para fora dos Estados Unidos, eles são uma espécie de travessia, uma caminhada na direção do mar, o mar que começa a se abrir? Eu acho que a gente fica muito surpreso que a gente esteja de novo 40, 50 anos depois das mesmos tipos de marchas, de situações semelhantes,
né, de novo num lugar parecido ao que aconteceu lá nos anos 60 e tudo mais nos Estados Unidos, ou nós mesmos no Brasil hoje discutindo democracia ou não democracia. Tá? Então a gente fica muito impressionado que a gente, no fundo, a gente só atravessa esses mares, e por isso essa imagem, né? Quem é que vai acreditar que dá para atravessar o mar? Então, assim, eu tenho certeza que negros, mesmo judeus em relação ao antissemitismo, ou as questões da extrema-direita, do fascismo e tudo mais, essa sensação de que isso não vai passar nunca, que o ser humano não vai crescer, não vai amadurecer a humanidade a ponto de abandonar essas práticas. Como a gente foi abandonando, e ainda é residual, mas a gente abandonou a escravidão, a gente abandonou certas práticas execráveis que a gente tinha, né, e que eram normativas. Mas, assim, o que é esse mar se abrir? Ele depende de uma construção, como eu dizia, ficam esses grupos sempre brigando por flight or fight. Tá? Cada um vai para um extremo, achando que você vai resolver a situação da evolução humana por escolher um desses dois extremos, quando você tem que ir mais fundo. Então, atravessar o mar é ir mais fundo. E a gente tem muito medo, porque fundo é escuro, fundo é mar, fundo é exatamente a poética, é perfeita. Né? E eu acho que é isso que fazem esses 4 acampamentos, são as resistências. Elas não querem ir para lugar nenhum, elas têm medo. Então, elas cogitam voltar. Então, vamos fazer como era mesmo. A gente está cedendo demais. Isso é ruim. Vamos voltar às velhas práticas. Né? Tem alguns que querem brigar. Então, vamos enfrentar o exército. Ou vamos enfrentar os brancos. Ou você quer fazer essa coisa que são acampamentos que não estão indo. Vai mais fundo que a passagem ela é mais funda. Você sabe, tem uma história muito bonita que há não sei quantos anos, há 30 anos atrás, a Baby do Brasil, não sei nem como ela se chama mais hoje, porque ela trocou de nome várias vezes, a Baby Consuelo, não sei como é o nome que ela tem acho hoje. Acho que é Baby do Brasil, acho que era Baby Consuelo e virou Baby do Brasil, eu acho. A Baby foi na sinagoga num evento que a gente fez, e aí ela contou, era um serviço em memória, a dona Inês Bensuger, que foi uma antropóloga, terapeuta maravilhosa, foi terapeuta do Caetano, de vários dos seus colegas globais e na época, né? E ela tinha falecido e ela foi fazer um depoimento em memória e ela contou a seguinte história, que ela estava numa churrascaria, né, com a dona Inês, a doutora Inês, e ela estava de frente para ela, aquele barulho de churrascaria, passando tudo. E de repente ela virou para a Inês e falou assim: estou caindo. Do nada. E assim, a Inês era uma pessoa muito especial. Ela nem perguntou o que, como, ela não ficou nem fora não tirou ela do trilho. Ela falou: minha filha, está caindo porque você quer voltar para trás. Dá um passo para frente e você não vai mais cair. Então, chega um momento na vida da gente, um momento difícil, né, em que é tão profundo esse buraco que você tem que cavar para achar chão para botar teu pé, que a gente fica nesse lugar de resistência, querendo voltar, querendo ir para trás. E quando você faz isso, você começa a ter uma sensação de que está caindo num buraco. E a saída da dona Inês é perfeita. Ela diz: quer parar de cair no buraco? Dá um passo para frente, é isso que você não está fazendo. É isso que é atravessar o mar. Nossa, que lindo. E aí tem uma coisa, eu fiquei pensando na Rebecca Goldstein, que é escritora, filósofa, especialista no Baruch Spinoza, e que ela fala: olha, eu demorei para contar para os meus pais que eu não sou religiosa, que eu não acredito em Deus, que eu sou ateia, por causa do conceito de Shalom Bait, né, a paz em casa. Então, os pais morreram achando que, né, ela fazia lá a comida kasher, não seda kasher para peça perfeito e tal, e que ela era super religiosa e tal, e ela não falou. Agora, não quer dizer que ela não tivesse já resolvido isso com ela mesma, consigo mesma, né? Porque eu fiquei pensando nisso, assim, bom, a situação da Rebeca é diferente daquela personagem maravilhosa que é trans,
ela é transgênero. A isca. E isso, e ela fala para a mãe, e a mãe a acolhe maravilhosamente bem e diz: olha, ok, você virou mulher, mas eu não gosto de suas roupas, então bora pro shopping. É maravilhoso isso. Que são dois approaches diferentes, mas em relação à família, quer dizer, externar uma decisão que já foi tomada internamente, né? Quer dizer, uma travessia que já está sendo feita. São duas mães muito interessantes, né? Uma mãe que não quer ver essa travessia que a filha fez, que é a Rebeca, né? E ela acha que porque ela prepara tudo de maneira como a tradição, né? Que ela está nesse lugar estático. E ela fez uma caminhada e a mãe não enxerga. E a outra é uma história de mãe que tem que dar esse passo colossal de abraçar um filho que não é mais filho, é filha, né? E tratá-la nesse lugar tão verdadeiro como mulher e ter essa fala tão íntima de mulher para mulher, né? Mas eu acho engraçado que a Rebeca, ela foi no filme, ela é muito pouco bem, ela não é bem representada, porque a Rebeca é um personagem intelectual nos Estados Unidos muito conhecido. O marido dela, Pinsky, o nome dele é um psicanalista, e eles saíram no New Yorker como the brainiest couple in America, como o casal mais cabeça da América. E ela é uma pessoa incrível, assim como intelectual, e ela é uma especialista em Spinoza. Ela ganhou várias vezes o prêmio do ateu do ano. Tem um prêmio, nos Estados Unidos tem prêmio para tudo, então tem o prêmio para a pessoa mais descrente, assim, e ela ganhou várias vezes, porque ela é muito racional, ela segue um lado bem desse espaço que ela estuda. Então, assim, a gente no filme nem representou ela bem, mas a gente deixou ela nesse lugar assim muito, né, de uma intelectual, de grandeza reconhecida, mas falando desse lugar assim da casa, onde é tão complexo você encontrar esse lugar assim. Ela diz isso, né, porque as ações elas conotam, né, crenças. Então, assim, é tão difícil para o ser humano isso, né, onde o que é visto de você é sempre interpretado como o que você acredita. Então, assim, a própria mãe dela não tinha olhar para olhar quem ela era. A outra mãe é o contrário. Claro que depois de um esforço enorme ela consegue fazer esse movimento. Bom, falando em intelectual e não crente, não believer, né? Chegamos a Noam Chomsky, que não dá para não falar dele, que você entrevistou também. E ele conta uma história, cita Pascal, né? Chama Deus de idiota. É aquela coisa Chomsky sendo Chomsky. E aí também fiquei diante dessa, né, do ateísmo do Chomsky, essa coisa iconoclasta dele. E uma outra figura que é antagônica, que, né, diferentemente do repúdio à vida espiritual, faz um caminho contrário, que é o lama Michel Rinpoche, né, que ele mergulha na espiritualidade, mas através do budismo tibetano. E aí eu fiquei me perguntando, bom, evidentemente são dois transgressores, está cada um lá na sua transcendência, mas eles deixam de ser judeus, ou eles estão sendo extremamente judeus, os judaicos nas suas posturas, exatamente ao ter uma lealdade, né, cometendo essas traições, né? Como você diz, lealdade, às vezes, a grande lealdade, trair embute uma grande lealdade, eventualmente. Assim, são dois momentos diferentes. Assim, eu concordo totalmente com você que está essa questão colocada, e era o desejo do filme. O Lama Michel, ele vinha junto, eu queria muito entrevistar junto com ele, num momento do filme também, uma outra situação que eu tive como rabino, onde uma família veio me pedir a uma moça judia que acabou indo para um convento, né, fora do Brasil, e viver uma vida monástica fora do judaísmo. E eu tentei muito entrevistá-la e tudo mais, e ela vive em condições que não foi possível fazer isso. Mas eu queria mostrar muito essas pessoas que elas traduzem valores, né, que estão dentro das suas famílias.
O próprio Lama Michel, o drama eu conheci quando a família estava muito, a parte judaica da família dele estava muito mal, porque ele era um menino e estava escolhendo essa identidade, ou essa escolha de ser identificado como a reencarnação de um lama, e ele estava na fase de fazer o bar mitzvah, né? Então eles me chamaram para tentar dissuadi-lo, né, e voltar a fazer o bar mitzvah e ser um bom menino judeu. Então, assim, quando eu converso com ele, e eu vejo que todas as intenções dele e são maduras, ou estão num lugar... É difícil, porque era um menino e tudo mais, mas não me pareceu naquele momento num lugar assim, de um delírio, de algum tipo de problema que devesse ser alertado os pais. Era uma caminhada totalmente imoral e nova e diferente, e um desafio que ele queria muito. Então eu acabei sendo uma ponte de aliviar os avós, de explicar para os avós que ele ia ser, de alguma maneira, isso ia ajudar ele a ser o que eles sempre sonhavam, talvez não da maneira que eles imaginavam. Isso é sempre difícil para a gente com os nossos filhos, com os nossos netos, né? A gente sempre quer que eles estejam dentro de um padrão que é o nosso. Eu acho que é aquela fala até do Edgar Queret, que é o escritor, que ele faz uma imagem linda, que o pai dele, que ele queria que ele subisse nos ombros e pulasse o muro, que ele fizesse alguma coisa diferente. Ele não queria que ele fosse igual a ele, né? A vida demanda novos caminhos, novas aventuras. É difícil a gente ver isso com os nossos filhos, né? Mas é muito lindo da vida quando a gente lá na frente a gente reconhece isso. Então, assim, eles não tenho como dizer que ele não é transgressor, tá? Provavelmente quem está me ouvindo diz: "Ô, Rabino, não fez o dever, devia ter tirado o menino, né, e colocado ele dentro da tradição judaica", ou a mesma coisa que me pediram com essa moça que virou, foi para a tradição cristã, foi ser monja no monastério e tudo mais. E assim, não é só que eu não consegui dissuadir da ideia. Em dado momento eu olhei e disse: gente, é uma escolha, sabe? É uma escolha. E você sabe que a própria peça nasce num programa de televisão que eu estou com a Clarice, e no programa de televisão a Clarice, coitada, entrou de gaiata nesse programa, era um programa, né, o Sem Censura, que era um programa que juntava um monte de gente, vários assuntos, e ela fazia uma peça chamada Buda, que parecia que era alguma coisa de religião, mas Buda não tinha nada a ver com religião. Era um texto que não tinha nada a ver com religião. E chamaram ela, naquele mesmo dia que tinha eu e outros religiosos, eu com meu alvo imoral, alguém com mais não sei o quê, e no meio dessa história começam a perguntar para ela sobre religião. Ela está meio desconcertada porque ela não foi falar sobre isso, e ela diz: eu sou uma judia budista. E no final do programa vem na época ainda era o fax, vem um fax de uma dona Leia que diz: minha filha, ou você é judia ou você é budista, não tem judia budista, né? E ela fica muito assim sem graça, né? E aí eu saio em defesa, dizendo assim: não, existem caminhos, as pessoas fazem caminhos e depois elas resgatam suas identidades, elas vão, se elas fizerem isso de uma maneira correta, sadia e tudo mais, pode enriquecer inclusive essa própria identidade. Então existem esses processos, mas obviamente que isso é percebido pelas narrativas de um grupo, etc., como traidor. Uhum. Não tem como fugir a esse... Do processo, né? Eu me lembrei dos longos caminhos curtos e os curtos caminhos longos, né? Que isso é lindo. E depois eu fiquei me perguntando: e se a gente se dá conta de que errou na encruzilhada ali? Que a gente... Aí eu peguei um caminho que parecia curto, mas ele é longo e, na verdade, né? E aí, a gente faz o quê? Aí eu lembrei de outro livro seu, que é esse aqui, né? A Cabala e a Arte da Manutenção da Carroça, que você fala do shit happens, it's suras, né? Que é aquela coisa de você remoer o erro. Aí eu fiquei pensando: não, talvez você remoer, ter tomado o caminho errado lá naquela encruzilhada, isso é tsuras, isso não é... né? Tem que saber lidar com o erro, afinal, porque o erro é importante para a evolução, é isso? Eu acho que tsuras é quando você está na encruzilhada, né, e você
fica parado, olhando e dizendo para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Isso é tsures, tá? E é um lugar horroroso, angustiante. Eu acho que quando você vai fazer a sua escolha, né, é uma história, né, uma lógica, né, que tem na tradição racídica, que o mestre pergunta: o que é melhor, um cavalo rápido ou um cavalo lento? E a resposta, né, depende, né, se você sabe para onde você está indo. Se você sabe para onde você está indo, pega um cavalo rápido. Se você não sabe para onde está indo, toma uma decisão, vai para a esquerda ou vai para a direita, mas pega um cavalo lento. Para você, no meio do caminho, quando você descobrir que esse caminho era longo e errado, e que você caiu numa armadilha de buscar um curto caminho longo, que você não tenha perdido tempo demais. Nossa, que lindo. Você citou o Keret, né? E o Edgar Keret e também o William Neri, e eu vou colocar na lista ali a Natalie Cohen, né? Artista performática e tal. E todos eles lidam, ou no caso do William Neri, né? Lidava com uma busca através de palavras e ações e tal, pela paz, né? Uma convivência harmônica com os palestinos, uma solução de 2 estados e por aí vai. E chama muita atenção quando o Keret conta, olha, o meu filho outro dia pediu para mim, para minha mulher, para a gente não falar, né, sobre paz, porque todo mundo que fala sobre paz no Oriente Médio acaba sendo assassinado. E aí cita Yitzhak Rabin, Sadat e John Lennon, e aí ele, mas por que John Lennon no Oriente Médio? Mas de qualquer forma, é visto como algo, de certa forma, transgressor, traidor, realmente vislumbrar e querer a paz, isso diante de uma narrativa reinante hoje, na tua visão? Não, o que acontece é que os grupos, né, eles esperam uma fidelidade, né, daqueles que fazem parte do grupo. Quando você tem um inimigo, isso fica num lugar muito extremado, né? Qualquer um que faça um movimento de falar com o inimigo, cogitar, desconstruir a narrativa, a própria propaganda interna do grupo, né, é visto de maneira muito violenta como um traidor. Então, eles são 3 personagens muito diferentes. Um é um escritor que está num lugar, usa as armas dele, e essa arma é impressionantemente potente. A gente está vendo isso no Brasil como uma preocupação com a cultura, um medo. A cultura é uma arma perigosa, né? Então, ali, naquele contexto, ali está um escritor, um fofo, o Edgar Quereta. A gente vai fazer até uma live no domingo, quem puder assistir. Máximo, nossa. Ele vai fazer às 3 da tarde nesse domingo, dia 14, e vai ser uma oportunidade. Ele é uma pessoa maravilhosa, assim, doce. Então, assim, é meio que você diz, como alguém pode querer jogar pedra numa pessoa que é um pensador, doce, tudo de bom, assim, no sentido do ser humano. É um tipo de resistência. Depois você tem o Uri Avneri, que é aquele cara que vai para ali para a fronteira, ele vira um deputado e ele faz 1000 falas no parlamento, porque ele luta, ele tem coragem de fazer uma coisa que era ilegal, podia ser preso, falar pela primeira vez com o Arafat, que ninguém tinha falado antes. Imagina o que ele enfrentou e tudo mais. Ele era uma pessoa, ele faleceu há pouquinho, ele tinha 93 anos quando ele deu essa entrevista, uma pessoa que tinha assim uma história inacreditavelmente linda. Mas é um tipo de resistência. E tem a Natalie Cohen, que é uma anarquista, e ela faz essa coisa assim, que é chocar as pessoas para você ver coisas que você não vai enxergar. Então, digamos assim, um leque de opções de resistência, mas elas são sempre atacadas com muita veemência, violência, porque é uma das desconstruções mais que a tribo enxerga como mais perigosa, né? Como se estivesse abrindo mão dos interesses maiores e traindo esses interesses. Obviamente, essas pessoas se sentem muito parte dessa tribo e preocupadas com a tribo é que elas agem dessa maneira. Mas é difícil. Voltando aos lugares estreitos e ao nosso tempo, a pandemia, será que é outro lugar estreito? Porque, bom, recentemente você publicou um texto lindo, né, sobre o momento que a gente está vivendo,
de quarentena e tal, você fala da luminosidade diferente do mundo de hoje, desalumiado, em contornos sombrios, o mundo parece mais aclarado pela luminescência lunar do que a outrora cintilância solar. E aí você segue dizendo: a disrupção de hábitos e de rotinas dessa crise colocou o ser humano diante do que é mais básico, mais estrutural em sua vida. Temos aqui uma oportunidade única de reavaliar e aperfeiçoar a luz dessa nova luminosidade. Aí isso me lembrou o Rabino Schechter no início, né, falando, ele torcendo pela cura do planeta e tal. A nossa situação da quarentena remeteria a um lugar estreito, né? Estamos todos em ambientes de casa. Mas o mundo já tinha se colocado no lugar estreito antes, e na verdade a pandemia é um sintoma desse lugar estreito no qual a gente já estava e do qual a gente tem que sair. Sim, a pandemia ela não é um lugar estreito, né? A pandemia é aquela parada que você faz diante do mar, né? Diante de um desafio, e aí você tem as resistências. O mundo, né? A pandemia é só talvez seja, infelizmente, ela é talvez dos desafios o mais light, porque a gente tem desafios aí de aquecimento global, de sustentabilidade, que são desafios que a nossa ciência vai ser ainda mais impotente do que ela está, infelizmente, a gente espera. Eu não quero falar mal da ciência, porque ela vai produzir resultados e a gente tem que ter paciência, mas a gente vê a vulnerabilidade do ser humano, né? E esses outros problemas são de grandeza muito maior. Então, nós estamos todos, a gente já encontrou esses lugares estreitos, né? Os nossos preconceitos, esse lugar todo de querer achar soluções extremadas, que é esse fight or flight, né? A gente sabe que isso tudo não tem saída, né? E isso eu posso dizer assim, seja na dimensão do Brasil, seja no que a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente vai, não tem volta à escuridão. A inteligência tem essa grandeza. Ela pode ter episódios horríveis, né? Mas a gente não vai para trás. Isso não é um processo de consciência. O processo de consciência, a gente vai para frente. E todos esses personagens que tentam impedir esse avanço, eles viram personagens de livros de história, às vezes carregando ali maldades graves com os seus contemporâneos, né? Mas a vida avança e a vida vai avançar. Onde nós estamos é num lugar encurralados. A sociedade, o mundo de hoje está encurralado diante de um grande mar que demanda uma transformação enorme em pouco tempo. É um desafio evolutivo. E a gente está ali parado, a gente está vendo a imensidão desse mar, todo mundo com medo de atravessar, porque esse mar não vai abrir, né? E aí cada um vai para um acampamento, cada um em pânico, tentando fazer a sua resolução pequena, quando a resolução é de uma ampliação de consciência, é cavar mais fundo e encontrar passagem por esse mar, que da onde a gente está parece impossível, né? Mas eu acredito muito na consciência, de que um dia, espero seja na minha geração, não sei se será, né? Mas que as pessoas vão se ver do outro lado dessa margem e elas vão dançar, extasiadas por serem, poderem viver essa passagem por um lugar que era inacreditável e parecia impossível. Nossa, que lindo. Muito otimista, né, a tua visão. O filme termina assim, o livro também. Aí eu vou ler até um trechinho aqui. Mas ela é otimista no tempo da história, não no tempo necessariamente meu e seu. Da existência, né? É o que faz as coisas muito difíceis. Mas da existência, eu acho que é por aí que vai. Você escreveu, olha só, no dia em que o ser humano enfrentar seu conflito interno, quando vi que sua integridade psíquica está ameaçada por duas vontades primordiais, então o mar se abrirá. Quando atravessar o mar cantando, movido por sua catarse, se verá em meio a outro jardim. Ali tudo será proibido e pronto para ser transgredido. Em paz com sua alma, o ser humano vagará
por entre as opções da desobediência. Uma árvore, no entanto, permanecerá permitida, será a árvore da lembrança de um período em que o correto cumpria a função de velar o medo e a culpa, de mãos dadas com o Criador. O animal imoral terá reencontrado a paz de sono despido e, ciente dessa condição, o homem terá encontrado a tão esperada imortalidade da alma. Mas é isso, mas não é amanhã, né, necessariamente. Esse é o ponto. Não é amanhã, mas o que é a história inicial do ser humano e esse encontro do ser humano, essa paz que o ser humano não consegue atingir? O ser humano começa num lugar que é uma zona de conforto, que é o paraíso, né? E Adão e Eva, eles rompem com essa zona de conforto num movimento de consciência, que é sempre disruptivo para a paz do corpo. Então, essa é a grande briga do ser humano. Eu quero ficar no lugar, na zona de conforto. E eu tenho uma alma que me diz, não, mas a gente pode ir para um lugar mais amplo. Se você prestar atenção aqui, a gente veio aqui, essa é a função da gente, né, de não ficar nesse lugar pequeno, estreito. A gente tem que ir para um lugar mais amplo. E eles brigam. Eu não estou mais falando esquerda, direita, estou falando eu comigo mesmo, né? Eu querendo o meu corpo, uma parte de mim querendo ficar na zona de conforto, e uma parte de mim aventureira, que acredita no risco, que tem fé nesse processo, empurrando para fora da zona de conforto. Então, essa outra margem é um lugar em que essas duas forças que parecem horríveis, e o ser humano muitas vezes diz, que vida difícil, era muito melhor lá na zona de conforto, era muito melhor nesses lugares. É quando esses dois aspectos vão encontrar um reconhecimento, porque quando você passa esse mar, que é tão desafiante e tudo mais, na outra margem, para o corpo, existe uma sensação de uau, isso é uma zona de conforto muito mais legal do que aquela que a gente estava. Na verdade, se eu olhar, aquela zona de conforto é de desconforto. Então, quando essas duas consciências fizerem as pazes e forem andar juntas, onde a alma não obrigue o corpo a sofrer demais, não empurre ao corpo a aventuras que sejam pesadas demais, que não reconheça né, as realidades do corpo. E o corpo também não queira ficar parado, num lugar sedentário, e consiga acompanhar a sua alma. Quando houver esse equilíbrio, o ser humano vai ter encontrado, de novo, um paraíso, mesmo tendo essas duas forças em si mesmo. Depois desse momento elevado e de papo-cabeça, eu vou te pedir, a gente tem uns minutinhos para terminar. Conta para nós alguma história de bastidor. Perrengue que vocês passaram, você viajou para caramba, né? Você foi a Israel, Estados Unidos. Então conta alguma coisa aí que quem está assistindo a gente vai gostar de saber, como história de coxia. Foi um momento imoral. Assim, a gente viajou, fizemos algumas viagens, fiz duas com o Silvio e com um grupo maior, assim, e uma viagem fiz sozinho pelos Estados Unidos. Numa das viagens, o nosso produtor era um personagem muito interessante, era um anarquista, o Luiz, e se dizia um anarquista, e a gente ia na viagem discutindo, né, ele tinha visões assim muito radicais, e era uma pessoa interessante de você ouvir aquilo, tinha que ter estrutura para ouvir certas coisas que ele dizia. E nós fomos até a casa de uma pessoa que não aparece no filme, mas tem uma série que tem várias outras das entrevistas, e é uma filósofa, e ela mora numa área muito bonita de Boston, com casas muito chiques, casas que são quase quarteirão, que não tem cerca, aquelas casas bem típicas americanas de classe alta. E nós paramos a van, que tinha o nosso cameraman, era um japonês, o Silvio, que vinha de cadeira de rodas, tinha esse rapaz que era anarquista, que tinha uma aparência, assim, cabelos desgrenhados e tudo mais. E quando a gente parou a van e foi tirar todo o equipamento, demorava um tempo, eu corri e eu vou lá na frente dizendo que a gente chegou e montando o esquema. Eu bati na porta, ela já me conhecia, a gente falou, eu entrei na casa dela e eu estou conversando com ela, dizendo que a gente estava chegando, e de repente vem o marido dela muito assustado e diz: "Darling, tem um grupo muito estranho se aproximando da casa."
E era aquele exército de Brancaleone, que era um cinema nacional brasileiro. E eu disse, não, é a nossa crew, é o nosso grupo que está vindo. Aí eles ficaram meio assim, e ele foi embora. E ela disse, bom, vocês se arrumem aqui e eu vou descer daqui a uns 15 minutos quando tiver tudo pronto. E eu, tá bom. E eles foram entrando na casa e tudo mais. E eu tô assim, de repente, a casa era toda linda, tinha um piano de cauda no meio da sala, e eu tô assim, distraído, olhando alguma coisa, de repente eu ouço alguém atacando o piano, batendo no piano, tirando som, assim, ruídos horrorosos, batendo nas teclas do piano. E eu olho, era o nosso anarquista, era o Luiz. Eu digo, Luiz, levanta daí, você está maluco? Você está entrando na casa da mulher, não conhece nem a mulher, você está tocando no piano da mulher, nunca nem pediu permissão. Que isso? Aí ele falou para mim, é porque eu olhei isso aqui, olhei essa arquitetura toda organizadinha e pensei, aonde está o epicentro dessa ordem? E ele elegeu o piano como epicentro dessa ordem e atacou, como um bom anarquista, atacou aquela ordem. Eu, obviamente, tirei ele do piano e rearrumei tudo, assim, não sei o que lá. Mas eu achei aquilo muito curioso, porque, claro que eu estou super sem graça, fiquei zangado com ele, mas ele apontou uma coisa muito interessante. Todos nós temos epicentros de ordem, que são fundamentos que a gente acredita, que muitas vezes impedem a gente de ir à frente, de atravessar os nossos mares. E às vezes a gente tem que ter coragem de atacar esses fundamentos, porque são eles os epicentros de toda uma arquitetura de ordem que precisa ser remontada, reorganizada. Dito isso, nossa, que máximo. Te agradeço muito, a gente está nos finalmente aqui, antes que cortem nosso áudio, e aí desse jeito a gente se despede de quem está nos acompanhando até aqui. Eu gostei, você gostou? Muito. Queria te agradecer muito, eu sei que a gente não tem o tempo e tudo mais, te agradecer porque você fez o dever de casa, como sempre, eu te vejo o tempo todo na televisão, e é um diferencial seu como jornalista, assim, esse cuidado que você tem de saber das coisas, de estudar as coisas, de ir fundo. Então, assim, é um prazer te agradecer muito a estar nessa noite aí com a gente. E vou para a cama fazer o dever de casa e pensar sobre o meu epicentro de ordem e como é que eu desorganizo para poder ir adiante, atravessar os meus mares. Rabino, muito obrigada, de verdade, verdadeira, foi o máximo. É isso, a gente se despede, a gente fica por aqui. Foi muito legal participar, né, desse evento do Midrash nesses tempos de pandemia, esse contato virtual com quem está vendo a gente aqui. Espero que tenha sido uma experiência legal para todo mundo também. E boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado. E vejam o Quereto, que é um dos entrevistados, no domingo, 3 horas da tarde, pelo canal do Midrash aí no YouTube. Obrigado mesmo, Leila. Eu que agradeço. Muito legal. Realmente, esses personagens